Oi, estamos aqui para mais um vídeo nesse devocional diário, esse projeto onde nós paramos tudo para ler, meditar na palavra do Senhor, trazendo para as nossas vidas edificação, um alimento espiritual para tornar as nossas vidas mais saudáveis diante do Senhor. Nós terminamos ontem o capítulo 8 e no finalzinho é aquele episódio que Jesus estava na cidade de Gadara e a sua presença ali por pouco tempo foi capaz de expulsar os demônios da vida de dois rapazes que tinham suas vidas possessas por espíritos malignos, e ali o Senhor expulsa esse demônio da vida deles, restaura, a dignidade deles diante da sociedade. Mas como o inimigo se sujeitou à autoridade de Deus, falando, então se o Senhor vai nos expulsar, que nós possamos ir para essa manada de porcos. E ali, quando eles entram e possuem a vida daqueles animais, eles caem do despenhadeiro e vêm a morrer. Aqueles criadores de porcos ali que estavam presenciando essa situação correram e contaram para a cidade, para as pessoas que estavam ali, e eles chegam até Jesus, e que triste que é essa cena. As pessoas convidando Jesus a se retirar daquela cidade, expulsando Jesus daquele lugar. Fico pensando, que cegueira espiritual. Naquele exato momento, o povo preocupado com a vida desta terra, com o prejuízo financeiro daquela manada ali de porco que veio a morrer, não conseguiram, nos seus egoísmos, seus orgulhos, a identificar diante deles tudo, exatamente tudo que eles precisavam. Jesus em pouco tempo libertou e transformou a vida de 2 homens daquela cidade. Imagina se ele permanecesse naquele local por muito tempo. Então aqui os homens que precisavam de cura não reconheceram que Jesus é o remédio. Os homens que estavam em depressão, com seus lares fracassados, não perceberam que diante deles estava o Messias prometido, o Filho de Deus, que poderia tudo transformar na vida deles. Então aqui no capítulo 9 vai continuar relatando essa passagem, que ele, devido à insistência deles, o Senhor sai, entrando num barco. Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade, que aqui é Cafarnaum. O versículo 2 então vai dizer: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas, que nós aprendemos no capítulo passado, que eram professores, ensinadores daquela época, era chamado de escribas, alguns que estavam ali diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil? Dizer para ele: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta-se, pegue o seu leito e vai para casa. E o homem se levantou, voltou para casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Então, quando o Senhor sai da cidade de Gadara, entra no barco, vai para Cafarnaum, chegando ali, a multidão, que já estava sendo totalmente alcançada pela popularidade de Jesus, sabendo que ele fazia milagres, operava milagres, sinais e maravilhas, eles trazem até a presença de Jesus um moço deitado num leito, era um paralítico. E ali naquele momento, quando Jesus se depara com aquela situação, a primeira declaração de Jesus não é levanta e anda. A primeira declaração de Jesus é: perdoado estão os teus pecados. Isso nos faz entender que quando Jesus olha para aquele homem, ele não olha só para a situação física, ele vai no verdadeiro propósito de Deus, ele vai no estado que estava a vida espiritual daquele homem. Aquele homem provavelmente estava doente devido a uma vida de pecado, devido toda uma vida fora da direção do Senhor, das suas escolhas erradas. Eu só sei que Jesus, naquele momento, o que ele viu não foi um homem deitado paralítico, ele viu um homem coberto de pecado. Então ele vai primeiro fazer a declaração na área que mais necessita de socorro: perdoados estão os seus pecados. Aí aqui vai dizer que aqueles religiosos ali daquela época começaram a dizer entre si. Mas a palavra não vai dizer que Jesus escutou o que eles falavam, vai dizer que Jesus, conhecendo os seus pensamentos. Que nessa tarde a gente venha refletir sobre isso. O Senhor conhece exatamente o que eu e você pensa. E isso te assusta ou isso te traz uma paz?
Porque se nós temos pensamentos bons, agradáveis, que as pessoas nos veem exteriormente. Você me conhece aí, da tela para cá, quem eu sou, o que eu falo, meu jeito, mas lá dentro, as verdadeiras intenções, minhas preocupações, os meus verdadeiros anseios, só Deus conhece. Mas no seu coração, talvez você planeja, intenta coisas que ninguém jamais imaginou. Nos seus pensamentos, talvez assola situações, questões que ninguém conhece. Mas nessa tarde eu quero te dizer, Jesus sonda os nossos corações e Ele conhece os nossos pensamentos. Do Senhor a gente não consegue esconder nada. Então que se for pensamentos ruins, assim como Ele questionou, Ele confrontou aqueles homens, o Senhor te confronta nessa tarde. Por que pensa coisas más, né? Aqui, principalmente, é um convite do Senhor falando, me deixa entrar nos seus pensamentos e transformar a vida de vocês, né? Era essa a mensagem do Evangelho. Eu vim, me aceitem, né? Vou ensinar vocês a viver da maneira certa. Deus criou um propósito para este mundo, vocês estão perdidos nos seus próprios interesses. Não é assim. Até a lei que o Senhor criou, vocês usam de maneira errada, né? Então aqui Ele vai confrontar aqueles escribas naquele momento, falando para ele, por que pensam maldade? Qual que é para vocês mais difícil, o que seria para mim? Ele está querendo dizer assim, eu falei para ele que os pecados deles estão perdoados, mas vocês não conseguem ter certeza que realmente isso aconteceu. Talvez no coração de vocês vão, será mesmo se foi perdoado? Ele está blasfemando, ele está achando que ele é Deus. Quem ele pensa que ele é para falar que está perdoado os pecados dele? Isso é um pecado de blasfêmia. Mas o Senhor falou assim, mas para que vocês saibam que foi me dada autoridade, não só para perdoar pecado, mas também para curar. Eu falo para esse paralítico neste momento, levanta e anda. E aquele homem, instantaneamente, naquele exato momento, ele se coloca de pé. Naquela palavra, naquela autoridade do Espírito de Deus sobre a vida de Jesus, a enfermidade deixou o corpo daquele homem. E ele teve os seus ossos, a sua carne, os nervos ali restaurados, e ele se pôs de pé. Naquele momento ele pegou o seu leito e foi embora. Então aqueles homens poderiam até questionar se realmente o Senhor tinha poder para perdoar pecado, mas naquele momento eles viram os sinais que realmente o Senhor tem autoridade, e ele curou a enfermidade daquele homem. No versículo 9 vai dizer assim, quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Aqui, os religiosos que estavam acompanhando ali o ministério de Jesus, não porque queriam ouvir Jesus, mas queria pegá-lo em qualquer brecha que ele desse para mostrar que ele era um falso profeta. Talvez impulsionado pelo orgulho, pelo egoísmo, por medo de perder a autoridade ali diante do povo, via que o movimento que Jesus estava criando ali ia aumentando, tinha muitos seguidores, então aqui eles estavam, vamos dizer assim, vigiando o que Jesus fazia. E quando eles veem que Jesus agora está dentro da casa, tendo uma refeição à mesa junto com Mateus, aqui vale a gente lembrar que quem está escrevendo, quem está relatando aqui é o próprio Mateus. Ele aqui está trazendo para nós como foi a sua chamada para seguir a Cristo. Ele vai dizer então que ele era um cobrador de impostos, ele estava ali no seu local de trabalho, que era o lugar reservado à coleta, e que Jesus passou, o viu ali, o chamou, vai dizer assim, Mateus sentado à coletoria disse-lhe, siga-me, e ele levantou e o seguiu. Imediatamente o Senhor olhou para ele, convidou ele a segui-lo, ele sem pensar nas consequências, ele viu que Jesus era exatamente o que ele estava precisando naquele momento, ele deixa tudo, trazendo para a nossa linguagem de hoje. Naquele momento ele vai exonerar o cargo dele, ele pediu demissão, ele levantou e ele foi embora, ele seguiu Jesus.
tanto que ele oferece ali então uma mesa, né, uma refeição a Jesus, e convidou provavelmente alguns dos seus companheiros de trabalho ou de vida, porque vai dizer que muitos publicanos, então muitos coletores de impostos também, e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus na mesa, na casa de Mateus. Então ele começou a trazer então para os seus companheiros, colegas, o Jesus vai estar na minha casa, eu quis o seguir, você não quer também ir para conhecer, né? E ali Jesus então aqui está sentado, e do lado dele, em volta dele, os pecadores. Aí os religiosos da época começaram a questionar, falando para os discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês está sentado aí com aqueles que são indignos, com aqueles que não merecem compaixão, para aqueles que não é para eles, para os pecadores? Jesus, esse mestre de vocês, só quer ficar do lado de pecadores? Olha como eles não entendiam o verdadeiro evangelho. Aí eles se sentiam no direito de julgar quem poderia ou não receber a misericórdia de Jesus. Aí Jesus vai dizer: eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os doentes, para os que necessitam mesmo. Aqueles que já sentem que são alguma coisa não precisa de salvação, mas aqueles que realmente reconhecem, a gente volta a dizer, o tema da mensagem de Jesus, aqueles que verdadeiramente olhem para mim, reconhecem os seus pecados e precisa de remissão, pede perdão, é para esses que eu vim. Então aqui ele vai dizer, né, misericórdia eu quero e não sacrifício. Porque que misericórdia, que amor esses religiosos aqui demonstrava ter diante da população daquela cidade. Eles se sentiam melhores, maiores, eles se sacrificavam, tentavam cumprir além de tudo que eles podiam, tantos sacrifícios, mas a verdadeira mensagem do evangelho, que era a misericórdia, o amor, eles não tinham. Agora vai dizer a questão do jejum. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para um casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e eles então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velho, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Aqui os discípulos de João Batista vai dizer para Jesus: por que nós fomos ensinados a jejuar, nós afligimos a nossa carne, nós nos retira da nossa vida por um tempo o alimento, nós fazemos esse sacrifício, né, de jejuar, mortificar a carne, juntamente com, eles vão dizer que de um grupo religioso, e juntamente com os fariseus, né, que eram os religiosos daquela época, e os seus discípulos não jejuam. Eles estão pedindo uma explicação. Por que o Senhor tem um ensinamento diferente? Será que não é necessário mortificar a carne? Se a gente aprendeu errado? Não sei quais foram as intenções, mas eles questionaram Jesus. Jesus vai trazer esse exemplo. Como pode aqueles convidados que foram chamados para uma festa de casamento, ali na festa, que é um momento de celebração, de receber o noivo, a noiva, de estar ali no momento de aproveitar da celebração, jejuar? Fala: não, nós não vamos comer. Aí ele vai dizer: vai chegar um dia que o noivo vai ser tirado. Aí será necessário que eles jejuem. Aqui ele está falando assim: eles estão aproveitando da minha presença, mas vão chegar um tempo, aqui o Senhor já estava falando do que iria acontecer, que ele fosse para a cruz, seria entregue à mão dos homens, seria morto, e depois viria o Espírito Santo, mas que aí dali para frente, já almejando, ansiando e desejando a volta do noivo, a segunda vinda de Cristo para arrebatar, né, a sua igreja, aí seria necessário o jejum. Pela saudade do noivo, almejando estar de volta com o noivo, almejando ir de volta para casa, para o nosso verdadeiro lar, que não é aqui. É para esse propósito que nós afligimos a nossa carne com o jejum. Me torna mais sensível para entender que não é as coisas aqui dessa terra que precisam ocupar meu coração 100%, mas é a saudade do teu lar, da tua presença, me tornar mais sensível espiritualmente, para edificar a minha fé. Esse é o propósito verdadeiro do jejum. E aqui ele vai trazer duas comparações que eu queria meditar com vocês. Ele vai dizer que não se pega
uma roupa nova, um tecido novo e faz um remendo no pano velho. Por quê? Porque quando você lava a roupa junta, aquela roupa nova pode ser que ela venha encolher, ou a outra que está mais velha lacear com mais facilidade. Então aquele remendo ele começa a abrir, trazendo então o prejuízo para os tecidos. Não faz sentido. Aí ele vai dizer também, não se coloca o vinho novo em odres velhos. Naquela época os vinhos não eram conservados em garrafas de vidros como de hoje. Eram feitos de odres, de peles de animais. E aquele tecido, quando o vinho fermentava, ele dava uma laceada. Então, se você começasse a usar o mesmo odre velho para ficar colocando vinhos novos, ia chegar uma hora que ele ia se romper e o vinho ia ser derramado e você desperdiçava tanto o recipiente, que era o odre, tanto quanto o vinho. Ele está querendo dizer assim, eu estou trazendo um ensinamento, mas se o coração for duro, se as pessoas estiverem presas às práticas rituais de uma religiosidade sem fundamento, não faz sentido. Para que as pessoas venham entender o verdadeiro propósito do jejum, o verdadeiro propósito da minha mensagem, precisa ser pessoas de coração aberto, pessoas novas, com a mente aberta, para entender que eu verdadeiramente estou cumprindo a profecia e sou o Filho de Deus. Versículo 18. Enquanto Jesus lhe dizia essas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aqui no Evangelho de Mateus não vai citar o nome dele, mas esse chefe da sinagoga é citado nos outros evangelhos, o nome dele é Jairo, é aquela passagem conhecida da história da filha de Jairo. Aproximou e o adorou e disse, minha filha morreu, agora mesmo, mas venha, impõe a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu, juntamente com os seus discípulos. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se, vendo-a, disse, coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Então aqui vai dizer que Jesus, então agora ele chega diante dele, um chefe da sinagoga, que era daquela época, vamos dizer, um líder espiritual, que a sinagoga era as igrejas daquela época, um líder que ajudava ali na organização da celebração dos cultos, né, daquela época. E eis que ele chega até Jesus, ele vai até Jesus, aproximando-se dele. Quer dizer que muitos religiosos daquela época também começaram a ser impactados com a palavra do Senhor. Alguns, né, vamos dizer assim, sufocados com seus próprios interesses, orgulhos, teve essa cegueira espiritual e foram até chegar ao ponto de levar Jesus à cruz. Mas muitos foram alcançados pela mensagem do Senhor. Jairo é um exemplo disso. Então ele vê em Jesus o socorro que ele precisava. Ele fala, minha filha está morta, eu preciso que você me acompanhe e vai e toca na minha filha. Ele está dizendo, apenas um toque do Senhor, eu sei que tudo vai mudar. Aí ele está indo em direção à casa de Jairo, até que ele sente aquela também famosa passagem da mulher do fluxo de sangue, que padecia há 12 anos. Ela vem e toca na veste de Jesus, e ela vai dizer, se eu tão somente tocar, ninguém precisa ver. Ela entra ali de uma maneira meio escondida, porque uma mulher que sofria de hemorragia, aqui traz uma referência às mulheres que têm o seu período no ciclo menstrual. Provavelmente ela nunca conseguiu ter o descanso, as pausas. Ela começou a sangrar e nunca mais parou nesse período já de 12 anos. Naquela época, se você for estudar as leis mosaicas, ela tinha que estar afastada da sociedade. Quando ela passava por esse período das mulheres, ela era levada, ficava isolada até passar juntamente com as outras mulheres, até passar aquele período, tinha todo um ritual. Depois ela era restabelecida para a sua vida normal. Aqui um dia ela foi e nunca mais voltou. Ela nunca mais saiu dessa parte. Ela sangrava constantemente. Aí ela ouviu provavelmente falar de Jesus e acredito eu que ela se disfarçou, infiltrou ali no meio da população e ela falou assim, ninguém precisa me ver, ele também nem precisa, eu só quero tocar nele porque eu sinto que ele pode ter uma solução para o meu problema. E ali quando ela toca em Jesus, né, Jesus vai falar para ela, mulher, a sua fé te salvou. Que fé que aquela mulher teve, tudo que ela teve que enfrentar. A barreira, né, de poder ser reconhecida, de poder ser discriminada. E ali ele está indo de encontro a um milagre que ele vai realizar, mas aqui no meio do caminho, uma mulher encontra nele a realização de um milagre para ela. Toca nele e ela foi curada. O que tinha em Jesus era transmitido e passado para as pessoas que precisavam. No versículo 23.
Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Aqui está explicando como se deu o milagre na vida da filha de Jairo. Nós vamos ver depois, quando a gente entrar no Evangelho de Marcos, de Lucas, que esses mesmos testemunhos, esses milagres, eles vão ser também descritos nesses outros evangélicos, alguns com mais detalhes, alguns com mais profundidade. Então, Mateus aqui ele é um pouco mais superficial, ele é mais resumido em suas palavras. Em outro evangelho, nós vamos dizer que Jesus usa a expressão Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta-se. Algumas pessoas falam que o nome da menina era Talita. Não, era o termo que se usava, era a linguagem daquela época. A tradução de Talita cumi é menina, levanta-se. É a autoridade, a ordem que Jesus está dando para a menina se levantar. E quando a gente vai estudar essa passagem, essa menina tinha exatamente 12 anos de idade. Numa mesma fase, o Senhor indo para curar uma menina da morte de 12 anos, ele restaura a vida de 12 anos de uma mulher que estava praticamente dada ao fracasso. Há 12 anos ela já não tinha uma vida normal mais. E a menina que viveu até 12 anos e foi acometida de uma enfermidade que levou ela à morte, Jesus restaura a vida dela. Agora vamos continuar aqui no versículo 27. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça conforme vocês, que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, aqui agora descreve o Senhor fazendo cura na vida de 2 cegos que seguiram Jesus, clamando, foram até a casa, e ali Jesus pergunta: vocês realmente crê? Então tocou nos olhos dele e fala: seja feito segundo a sua fé. Olha aonde a nossa fé pode nos levar, a viver grandes milagres com o Senhor. E a vista deles foram restaurados. Logo trazem para Jesus um mudo endemoniado. É interessante essa passagem que vai dizer que quando Jesus expulsa o demônio daquele homem, o homem voltou a falar. Nos faz pensar que muitas enfermidades físicas que as pessoas carregam no corpo pode ser sinônimo de uma vida carregada de pecado. O pecado vai trazendo consequências fatais para a nossa vida, até o ponto de gerar a morte. Que nós possamos buscar do Senhor nesse dia de hoje uma vida espiritual restaurada, tratada, curada, para que na nossa vida física venha trazer esses efeitos também de restauração, de cura. Aqui no finalzinho vai dizer que o Senhor, ele olhava para aquelas pessoas, ele tinha compaixão e ele expulsava demônio, ele curava enfermidade, e ele viu aquela grande multidão e ele falava aos seus discípulos: é grande a seara. É muitas pessoas que precisam ser encontradas por Deus. É muitas pessoas que precisam ouvir a palavra do meu Pai. É muitas pessoas que estão precisando de socorro, que estão sendo escravizadas, são escravos do diabo, mas são poucos os ceifeiros. Isso não muda no dia de hoje. Tem tantas pessoas, até mesmo dentro da nossa própria cidade,
muitas pessoas perdidas, muitas pessoas precisando ouvir falar de Jesus, e são poucos os que se dispõem a ser ceifeiros, a ser instrumento na mão de Deus. Aqui o Senhor ensina os discípulos, os seus seguidores, a orar a Deus, pedindo que capacitem, que traga ceifeiros, pessoas para trabalhar na sua seara. Que seja essa também a nossa oração. Não somente que o Senhor traga, mas que o Senhor também possa nos levar, contar conosco, para que a gente seja um instrumento. Eu quero finalizar, deixei um detalhe aqui, um pouquinho para cima, vai dizer que quando os fariseus daquela época via Jesus realizando esses demônios, realizando esses milagres, expulsando demônio, eles chegam a cogitar a possibilidade de falar assim, ele faz isso porque ele é pelo poder do maioral dos demônios. Porque ele faz isso no nome do diabo, ele está sendo usado pelo diabo. Olha que os próprios religiosos daquela época, que deveria se alegrar vendo os feitos e maravilhas que Jesus trazia para aquela sociedade, não conseguia. Chegava ao ponto de achar que era o próprio diabo que estava fazendo aquilo, porque estava tão cego nas suas próprias razões. A religiosidade, se não tiver um firmamento em Cristo, ela é algo muito triste. As pessoas se sentem mais dignas que a outra, mais santa do que a outra. Fala, nossa, não, eu sei, não, o outro, então se o outro tá fazendo alguma coisa e não tá do jeito que eu penso, então o outro não tá em Deus, ele tá no diabo. Isso é sério. Que nessa tarde nós também podemos orar, Senhor, me ensina a nunca ser cego pela religião, que eu realmente seja servo do Senhor, que eu tenha misericórdia pelo próximo, que eu veja que eu sou cheio de pecado, não fico preocupado com os pecados dos outros na questão de acusar, mas de interceder. Senhor, vai de encontro àquela pessoa, muda a história dela, assim como eu também necessito, né, de ser mudada e encontrada pelo Senhor. E que assim nós possamos finalizar, né, fazendo essa oração, trazendo isso para as nossas vidas. Senhor meu Pai, estamos aqui finalizando mais um vídeo, onde a Tua palavra, nesse capítulo, Senhor, traz para nós tanto ensinamento. O Senhor nos mostra, Senhor, tanto que é triste as pessoas que estão cegas em suas razões, achando que estão sendo baseadas pela Tua palavra. Por isso é a necessidade da gente estar aqui diante de Ti, estudando, meditando na Tua palavra todos os dias, que o Senhor vai revelando para nós, até mesmo que a religiosidade muitas vezes não vem de Ti, mas que o Senhor quer servos, pessoas que tenham relacionamento contigo, que ora, que busque do Senhor o jeito certo de evangelizar, de falar, de cumprir os teus mandamentos. Eu quero interceder por esta vida que tem assistido esses vídeos, que tem buscado do Senhor o conhecimento, a sabedoria. Alcance essas vidas, muda a história dessas pessoas, dessas cidades, desses lares, meu Pai. Quantas pessoas estão com os lares fracassados devido ao orgulho, que não consegue romper, devido a não conseguir dar o braço a torcer, não conseguir renunciar a si mesmo, às suas razões. Senhor, mas eu te peço que através da Tua palavra nós possamos ser confrontados, possamos ter os nossos pensamentos sondados, ensinados por Ti. Eu te peço, meu Pai, também que o Senhor possa contar conosco. Grande é a seara. Grande, Senhor, é os campos que está cheio de pessoas precisando ouvir a Tua voz. São poucos os ceifeiros. Conte conosco, meu Pai, para que possamos ser instrumentos e ceifeiros Seu aqui nesta terra. E traga, desperta os outros, meu Pai, para que também esteja no centro da Tua vontade, se colocando na dispensação do Teu Espírito Santo. Assim eu te peço, Senhor, cuida de nós. Obrigado por esse dia de hoje. Nos dê um excelente final de semana aí, uma sexta-feira abençoada amanhã. Seja conosco, meu Pai, nós precisamos de Ti a cada instante, e assim nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer. E assim eu me despeço de você, pedindo ao Senhor que você tenha aí um final de tarde abençoado, uma noite abençoada, no centro bem pertinho, no centro da vontade do Senhor. Amém.